passo é você fazer o booster, fazer pirâmide e fazer, quem está na etapa 6, fazer a calendar butterfly, tá? Quinto passo, o straddle. O ativo continuou caindo. De novo, a gente falou lá, Bradesco você precificou a 12, só que ele estava a 14, vou subir um pouquinho. Você estava ansioso, queria operar. Tá bom, quer operar, opera. Segue essa receita aqui. Um quarto, faz um quarto. Ele chegou em 13,5, 2 quartos. Chegou em 13, 3 quartos. Chegou em 12,5. Acabou sua mão na put a seco. Acabou sua mão, né? Aí ele chegou no 12, que era seu preço. Só que você pode bater o straddle, tá? Chegou no 12, bate o straddle, bate o seu primeiro straddle. Porque se era o preço, né? Então bate o straddle, recompra as anteriores e fica posicionado no 12. Faz sentido isso? Você deixou de operar nesse meio do caminho? Não. Você veio operando desde os 14, né? 14, 13,5, 13, 12,5, chegou lá no 12, que é o seu ponto, bate o straddle para você ficar com a mão cheia lá, tá bom? Sexto passo, vai depender da sua margem também. A ação continuou caindo, 11,50. E, cara, isso daqui eu estou dando exemplo, mas aconteceu com o Bradesco, né? 11,50. Bate o segundo straddle. Bate o segundo straddle. Você vai ter que aumentar um pouquinho a mão para recomprar o straddle anterior, tá? Então você sempre tem que ter uma margem, nunca trabalhar com a margem 100%. Mesmo porque, mesmo se você não trabalhar com a margem 100%, né? Se você mensurou a sua margem 100%, você vai chegar aqui no sexto passo, você vai ter margem. Vocês entendem isso? Você vai ter margem. Mesmo você já tendo É, usado a mão posso. inteira nas vendas de put, mesmo tendo feito o booster não, né? Que ele vai ser uma operação separada, mas você vai ter margem ainda para chegar no sexto passo. Alguém ia falar alguma coisa aí? Não, não, eu só ia. Você fala o seguinte, ó, vamos dar um exemplo fictício. Vamos falar só de BBDC4, que você estava dando exemplo, certo? Isso, Vamos supor que você tem lá 100 mil reais em renda fixa, certo? Aí certo. chegou lá no 14, você já vendeu um put, né? Isso, Vamos dizer assim, um quarto da sua mão. Né? isso, Um quarto da sua mão, você vai pegar esses 100 mil, dividir em um quarto para falar assim, olha, até aqui eu assumo um ativo. Seria isso, né? isso. E mesmo quando chegar no straddle, se você usar esse um quarto, você ainda vai ter margem. É isso que você está falando? É quase isso. O que eu estou falando é o seguinte, ó. Você não tinha 100 mil? Vou fazer aqui do lado, ó, ver se dá para ver. Você não tinha 100 mil? Você não quebrou em 4 mãos de 25? Não quebrou? Então 4 vezes 25, né? Vai dar 100 mil. Aí você vai falar assim, ah, Isso. beleza, acabou minha margem. Não acabou? Você fez todas as vendas de put, aí você vai falar assim, ah, acabou meu 100 mil. Só que lembra que agora você chegou numa situação que chegou no seu preço, nos 12. E você está falando, né, que acabou os 100 mil. Eu falo assim, ah, ok, nesse racional sim, tá? Mas você concorda que a B3 não está chamando 100 mil. Ela vai estar chamando aqui em torno de 50%. Isso daqui é para estudo, tá? Não é indicação. Não façam isso, mas só para vocês saberem. Vocês têm que ter esse conhecimento. Concorda que ela está chamando 50%? Você acabou com a sua mão, fez as quatro vendas de puts e ela não está te chamando 100 mil. O 100 mil é 100% da margem. É se caso você tem que assumir o ativo. Mas você não tem ainda o passo 6, o passo 7, o passo 8. Então você não pode trabalhar dentro dessa margem 100%, que seria o 100 mil. É isso que eu estou querendo passar. Aí você consegue bater o segundo straddle. Você consegue aumentar sua mão. Você vai estar alavancado, tá? É isso que tem que ficar claro. Você vai estar alavancado. Mas você está alavancado sob controle. Isso é uma alavancagem saudável. Deu para pegar? Sim, sim, deu, tá tranquilo. Beleza, então você vai ter margem, você bate o segundo straddle. Sétimo passo é aguardar o ciclo. É simplesmente aguardar o ciclo. O que é o ciclo? Você saiu vendendo. Vamos supor que esse gráfico tivesse ao contrário, né? Vamos supor que tivesse ao contrário aqui. Você saiu vendendo put aqui em cima, ó. Aqui em cima. E aí, depois a ação foi derretendo. Veio direto aqui. Aí você vendeu aqui, você vendeu aqui, você vendeu aqui, fez o straddle, fez o outro straddle, aguarda o ciclo.
Você concorda que nessa queda aqui, provavelmente, cara, ela já foi uns 25%? Pelo menos. Pelo menos já foi uns 25%. Aguarda o ciclo. Aguarda como? Rolagens. Tem que trabalhar as rolagens. Não tem jeito, tá? Eu sei que eu tô querendo passar isso, tá? Porque eu vivencio isso. E eu sei que no dia a dia, às vezes não é tão simples. Vamos trazer de novo, a maioria do pessoal aqui opera dólar, acho que só o Paulo que não, né? Mas o dólar, isso acontece no momento, na tela, né? Acontece na tela. Só que a gente tem que tomar decisão aqui na hora. Nas opções, você tem que ter tranquilidade para pensar. O que eu estou falando isso? Você pode ver seu patrimônio negativo durante todo esse período. Por isso que eu estou falando que no dia a dia, às vezes, não é tão trivial você ver seu patrimônio negativo. E eu estou te passando aqui 8 ferramentas. Eu vou incluir, a gente está na sétima, né? Que é aguardar os ciclos, que são as rolagens. E eu vou te introduzir uma outra aqui que a minha maioria já sabe. Que até eu dei um nome agora para essa estratégia, tá? Mas é o oitavo passo, tá? Então, assim, de novo, no dia a dia não é fácil. Você ficar lá 2 meses segurando uma posição negativa. Aí você tem que fazer a conta. Seu dinheiro ainda está na Selic rendendo capital garantido 1%. Quando isso daqui voltar, dependendo do ciclo, ele tem que compensar proporcionalmente o custo de oportunidade para você empilhar a rentabilidade para chegar no objetivo de 2% do Pilar 1. Concorda? Senão você deixou o custo de oportunidade na mesa, né? É que o nosso custo de oportunidade aqui já é acima do 1%. O nosso custo de oportunidade aqui que eu estou passando para vocês é o 2, que é o objetivo do pilar 1. Então, o que eu quero dizer? Ah, eu vou ter que segurar por 3 meses isso, meu patrimônio vai ter que sangrar? Vai. Mas você tem que fazer direitinho isso daqui para, quando o ciclo, seja de 3, seja de 6 meses, a ação recuperar, isso estou falando para ação boas, tá? Não vai fazer isso em Magazine Luiza, não vai fazer isso em Azul, Lojas Renner, não vai fazer nessas coisas, tem que fazer em ativos bons. Quando o ciclo chegar, 3 a 6 meses, a, a sua rentabilidade nessa posição negativa, ela vai virar positiva e se você fizer proporcional ao mês, você vai ter que empilhar a Selic mais ela de forma que dê os 2%, que é o seu custo de oportunidade dentro da arte da guerra, tá bom? Beleza. Qual que é o oitavo passo? Cara, sei lá, ele continuou caindo ainda. Você vai lá e faz aquela operação que a gente não tinha nome ainda, né? Que a gente está chamando de renda, de renda. Eu vou mostrar ela aqui na tela de novo. Faz ela, eu chamei de renda modular ration, tá? Por que modular? Porque você pode fazer para os dois lados e ainda pode empilhar elas. E o ration é porque você faz uma proporcionalidade ali das quantidades entre compradas e vendidas. Por que que eu estou falando para fazer ela? Porque ela dá mais caixa que o próprio Straddle. E qual que é o bom dela? O Straddle vai te chamar muita margem, porque você vai travar a call vendida, né? Então você não vai ter risco aqui na call vendida. Você travou ela, mas você tem a put vendida ainda, então você vai continuar chamando margem. Essa daqui, como você faz uma ponta comprada e uma ponta vendida, seja de call ou de put, ela chama pouquíssima margem. Tem um pessoal que já fez ela. Então o que que acontece? Puta, você pegou lá R$ 1.000, a margem era de 2.000. Só que a margem já é baixa por natureza, porque é uma ponta é o dobro comprada do que vendida. E aí você ainda faz o quê? Ah, a margem é 2.000? Tá, mas entrou 1.000 de caixa, então a margem final é 1.000. É a diferença, é o net, tá? Até aqui deu para pegar? Deu para começar a pegar esse conceito que uma venda de put, ela pode passar a ser um capital garantido se a gente fizer tudo bonitinho, Sim. tá? E de novo, o objetivo final O é esse daqui. Vinícius, Oi? no caso da venda de put a seco, que você fez lá em cima e tal, é muito mais para a questão de você acreditar, como se diz, de você às vezes utilizar isso para clicar e tirar a ansiedade também. É exatamente isso. Tá. É exatamente isso. Tem outras coisas, tá? Às vezes, puta, às vezes o cara precisa de uma graninha, né? Precisa fazer uma grana, tal. Ela acaba não, ela acaba sendo uma operação direcional nesse caso, mas é uma operação direcional que a gente tem vários outros pontos aqui para consertar ela, digamos assim, tá? Então, de novo, tudo isso com o objetivo de comprar o ativo
entre 20% e até 30% mais barato, se tudo isso acontecer. Tá bom?